Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal O Projetista Estrutural. Meu nome é Bruno Moura e eu estou aqui para apresentar o conteúdo de lajes para vocês. Essa é uma aula introdutória, é a primeira aula da nossa playlist de lajes e eu convido vocês a acompanhar todo o nosso conteúdo aqui no canal, se inscrevendo e dando o like aqui também para fortalecer um pouco o nosso trabalho, né galera? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre lajes e eu trouxe aqui primeiramente as diferenças entre três tipos de lajes que são utilizados aqui na nossa engenharia, né, utilizando o concreto armado. Nós utilizamos as lajes maciça, treliçada ou nervurada. Cada uma tem suas características, vantagens, desvantagens e o modo de construção também, o sistema construtivo que ele é um pouco diferente para cada uma delas. Se vocês quiserem ver as diferenças visuais de cada uma delas e ter acesso às vantagens e desvantagens, cada uma delas mais propriamente dito, eu recomendo que vocês busquem no Google, que encontra facilmente vários artigos que explicam as diferenças entre cada uma delas, inclusive com imagens. Eu não tenho aqui recurso visual para mostrar para vocês, mas eu vou explicar mais ou menos como é que é a diferença entre cada uma delas. E na sequência das nossas videoaulas, eu vou mostrar como calcular esses tipos de lajes aqui no canal. Tá certo, pessoal? Mas já trazendo para vocês a diferença prática entre cada uma delas, é que a laje maciça, ela é uma laje em que ela é completamente completada de concreto e aço, né? Geralmente são lajes que são utilizadas em obras de maior porte, porque ela tem a necessidade de você ter formas em cada um dos pavimentos. Então, por exemplo, se você vai fazer uma casa que é só o térreo, você vai comprar e fazer formas para fazer só uma laje, né, que é a laje de cobertura, ou uma casa que tem térreo e primeiro andar, você vai fazer só a laje do primeiro pavimento e da cobertura, geralmente isso aumenta o custo da obra em si, né? Então não se utiliza muito a laje maciça, usa mais geralmente a laje treliçada para essas obras de menor porte, pela facilidade que a laje treliçada tem. Mas completando aqui a laje maciça, se você tiver uma obra que tem vários pavimentos, você pode reaproveitar as formas utilizadas, por exemplo, no primeiro pavimento para fazer o segundo, para fazer o terceiro, para fazer o quarto. Então você reaproveita esse material e economiza um pouco de dinheiro, né, gente? Então, geralmente a laje maciça ela é utilizada quando você tem vários pavimentos que têm a mesma arquitetura, que aí você reutiliza as suas formas para poder ir fazendo cada um dos pavimentos, tá? A laje treliçada é aquela laje que a gente geralmente vê em obras de menor porte, né? Que a gente compra aquelas treliças que são pequenas barras de concreto armado, que dentro daquele concreto ele já vem com armaduras colocadas ali dentro, para que ela sustente todo o carregamento que a laje vai receber, né? E geralmente ela, entre cada uma dessas barrazinhas de concreto, são colocadas lajotas lajotas cerâmicas, né, que vão servir de completação ali para o concreto vir por cima, tanto da lajota quanto também das barras de concreto para completar a laje. Ou também pode ser utilizado o EPS, que são blocos de isopor que servem também para a mesma função que a lajota cerâmica, que é só para fazer aquela capa por baixo e depois completar por cima de concreto, né? O EPS ele ajuda inclusive a diminuir o peso da laje, fazendo com que não precise tanto concreto para que ela diminua, né? Diminui o peso próprio inclusive do concreto e aí o carregamento já abaixa um pouco e você pode economizar um pouco com o valor do concreto que você ia utilizar na sua laje. E a laje nervurada ela é um pouco diferente, porque ela geralmente pode ser utilizada em uma ou duas direções, né? Então já tem essa vantagem em relação à laje treliçada e ela inclusive utiliza cúpulas, né? Tem algumas cúpulazinhas que se você olhar de baixo para cima, ela fica várias cúpulazinhas ali, porque se utiliza geralmente o material que ele é de PVC, se não me engano, ou é emborrachado, ou é algum outro tipo de material. Eu não tive muito contato ainda com esse tipo de laje, certo? Mas você coloca lá aquele suportezinho, depois de você concretar essa laje,
você tira aquela cúpula depois que endurece o concreto, claro, você não vai tirar com concreto mole, né? Você tira aquela cúpula e pode utilizar em um pavimento superior, reutilizar aquela cúpulazinha, né? Então pode ser também um tipo de material reutilizado para você economizar esse tipo de material. Qual é a vantagem de cada uma delas? A laje maciça, apesar de ter esse custo um pouco mais alto, porque precisa de uma quantidade maior de concreto, você economiza na forma, né? A laje treliçada, apesar de você conseguir ter essa facilidade construtiva, porque as barrazinhas de concreto, como eu falei, elas já vêm pré-moldadas, então você tem a facilidade de colocar elas no lugar, colocar as lajotas ou o isopor e depois concretar por cima, tem essa facilidade, mas para você fazer obras altas, você precisa içar elas com uma grua ou com um guindaste, né, para poder alcançar as alturas maiores. E a laje treliçada ela só pode ser utilizada em uma direção. E esse tipo de laje de uma ou duas direções eu vou explicar na próxima aula, tá? E a laje nervurada também, ela tem um grande tamanho, né? Ela tem usa uma altura muito grande dessa laje aí, apesar de ter essas cúpulas que diminui a altura real do concreto lá, você tem o pé direito, né, e você precisa de uma altura da laje um pouco maior, ou seja, aumenta a altura total do seu edifício. Cada pavimento que utiliza esse tipo de laje tem uma laje muito grande, né, entre um pavimento e outro, que aumenta essa altura máxima aí do seu empreendimento, né, do seu prédio, do seu edifício no caso. A laje maciça é a que tem a menor espessura, né, mas é a que utiliza mais material, mais concreto, então cada uma tem as suas vantagens, cada uma tem as suas desvantagens, e em relação ao que eu falei de uma direção e duas direções, a laje maciça ela pode ser calculada em uma ou duas direções, a laje nervurada também pode ser calculada em uma ou duas direções, e a laje treliçada ela só pode ser utilizada em uma direção, porque é exatamente a direção em que você tem aquela barrazinha de concreto, aquela vigotazinha que você coloca na parte de cima, assim, para poder levar o peso da laje para as paredes, né, para as vigas, no caso. Então, uma laje de uma e duas dimensões são calculadas de maneira diferente, e na próxima aula eu vou falar exatamente sobre isso, então fica ligado aqui na nossa playlist e acompanha o nosso conteúdo aqui no canal. Um abraço e muito obrigado pela presença.